Chegou aquele momento todo especial no programa De Coração para Coração. Momento de meditarmos na Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Marcos Romano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero pedir a você que nos ajude a evangelizar através do canal do YouTube Marcelo Mesquita aí de Pregai. Antes de assistir esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva. Ou se você já é inscrito, dê o seu like. Mas não deixe de convidar mais pessoas para se inscrever no canal. E não deixe de dar o seu like nos vídeos do canal Marcelo Mesquita aí de Pregai, pois é tudo em prol do reino de Deus. Pastor Marcos Romano e mais uma mensagem aos nossos corações. Bom dia, meu amigo, bom dia, meu irmão em Cristo, minha irmã. Prazer estarmos novamente aqui pela Rádio Nova Shekinah. Hoje de manhã tivemos aí uma crisezinha alérgica, né? Até comentando com o Marcelo aqui, a voz está um pouco mais grave, né? E a alergia, infelizmente, pega a gente assim de surpresa, né? Mas que bom estar com você nessa manhã, para podermos estudar a Palavra de Deus, tá bom? Hoje nós vamos tratar de um tema assim que tem mexido também muito comigo, né? Eu fico observando alguns filmes, né? Tenho observado bastante aí o que o Hollywood tem apresentado, né? E uma coisa que eu tenho notado é que a mídia, ela tem feito de tudo para ir contra o que a Bíblia diz, né? Se você parar para analisar um pouquinho, você não precisa ir muito longe. Hollywood hoje, e já não de hoje, já de bastante tempo, tem falado bastante sobre um tema que a Bíblia também aborda, mas com uma vertente completamente diferente. Vai em outra direção, tá? Se fala muito hoje sobre morte, né? Você vai notar que os filmes hoje, tipo Harry Potter e tantos outros, até mesmo uma série muito consagrada já de anos aí, né? Os mais antigos aí como eu vão lembrar, né? A série Guerra nas Estrelas, Star Wars, apresenta essa vertente da imortalidade. E é algo assim que me preocupa muito, né? Mas por que isso me preocupa? Porque eu, como cristão, como você que me ouve ou está me assistindo também, você sabe que Deus deixou bem claro que a alma, ela não é imortal. Se você vai lá no livro de Gênesis, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, você vai notar isso de forma clara. Deus, quando criou os nossos primeiros pais, a gente vê aqui em Gênesis, capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz assim, ó, vou pegar minha Bíblia aqui, você pode acompanhar. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, muito bem, vamos entender já o começo aqui. Deus formou o homem do pó da terra e soprou, isso mesmo, assim, ó, literalmente. Deus soprou nas narinas de Adão a capacidade de viver, o fôlego de vida. E agora Hollywood vem e diz que isso não existe. Você tem uma entidade incorpórea dentro de você, que quando você morre você fica flutuando, ou você incorpora em outra coisa, em outro ser, e isso está preocupando, meus irmãos, porque isso está entrando dentro das nossas casas. Se você parar para analisar um pouquinho, não vou mais longe, eu vou agora nas emissoras, né, nas novelas, nas telenovelas, tem apresentado, além de que o adultério é correto, né, é justificável, porque hoje isso também está comum, falar que o adultério, né, a morte, tudo é justificável. Eles têm apresentado essa ideia de que o ser humano é imortal. E isso preocupa porque nós estamos consumindo e pagamos para isso, e os nossos filhos também. Isso está sendo disseminado dentro da família. Isso é muito preocupante. Há um outro texto também aqui na Palavra de Deus que eu quero ler com vocês, para a gente poder entender que quando a Bíblia fala alma, ela fala da pessoa, o ser humano, tá? Em Ezequiel,
Ezequiel, no capítulo 18, o versículo 4, o profeta Ezequiel, inspirado por Deus, né, ele relata o seguinte, diz aqui, ó: tão certo como vivo eu, diz o Senhor Deus. Não, desculpa, peguei o 3 aqui, é o 4, ó. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, se você para pensar um pouquinho, olha que estratégia brilhante Satanás ele tem desenvolvido durante os séculos. Ele já no jardim do Éden, ele engana os nossos primeiros pais, né? Falando uma verdade mesclada com mentira. E ele ali mente, porque verdade mesclada com mentira é mentira, e ele mente enganando os nossos primeiros pais. Lá em Gênesis 2,17 também você vê, né? Satanás diz para, não, vocês não vão morrer. Eva, fica tranquila, você vai ficar igual a Deus. Olha que proposta, né? Mas aí, se você vai agora para o verso 3, verso 4, você vai entender por que a Bíblia é tão clara em dizer que Satanás é o pai da mentira e o que ele falou para os nossos primeiros pais é mentira. Ali acontece a primeira sessão espírita em que ele incorpora a serpente, ele usa a serpente, né, para poder enganar Eva, enganar Adão e trazer a desgraça e o caos que ele quis causar lá no céu. Então a mentira, ela tem sido propagada e pessoas têm acreditado, têm dado crédito a isso, né? De que quando você morre, você não morre, você vai para um outro lugar, você fica num lugar intermediário. Sabe, queridos, eu respeito todos os nossos irmãos, né? Todas as religiões, todas as confissões religiosas. A gente tem que ter respeito um pelo outro, afinal de contas, isso é um direito de culto, né? Mas eu não posso ir contra o que a Bíblia diz, então eu não posso acreditar que quando alguém morre, ela vai incorporar numa mosca. Ah, se foi mal, incorpora numa mosca, se foi bom, incorpora num rico. Eu já ouvi isso. Não, pastor, olha, é que fulano veio, no passado ele foi muito bom e agora ele virou uma pessoa rica. Não, gente, como é que funciona isso? Será que Deus é assim? Aí vai contra tudo que nós, como cristãos, acreditamos na palavra de Deus. Então Deus beneficia quem faz certas coisas, Deus não beneficia quem deixa de fazer certas coisas. Então começa uma troca, uma barganha com Deus. E a Bíblia não apresenta isso de jeito nenhum, tá? Para você ter ideia, há também uma preocupação muito grande com respeito àqueles que dizem falar com os mortos. Meu irmão, toma muito cuidado com isso, fica atento a isso, viu? Olha o que Eclesiastes, vamos lá, o livro de Eclesiastes no capítulo 9, olha que interessante a argumentação do salmista, do sábio Salomão. Ele diz assim, ó, Eclesiastes, no capítulo 9, a partir do verso 4, Salomão fala assim, ó: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Olha que interessante, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ou seja, uma pessoa que acredita que quando morre vai para um lugar melhor, ela está completamente equivocada. A memória cai no esquecimento. Você deixa de existir. Pastor, mas o que acontece? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho a matemática de Deus. Se você volta ali ao princípio, você vai notar que Deus, ele usa uma soma simples. Deus pega o pó da terra, o barro, a terra, a areia, ele faz ali um grande boneco com todas as suas funções, tudo direitinho, tudo, né, feito de barro. E Deus vem naquele boneco feito, perfeito, mas sem vida. Deus proporciona aquele boneco vida. Como, pastor? A Bíblia fala que Deus soprou, ó. Deus soprou. Deus deu ao ser humano a capacidade de viver. Só que essa vida ela não existe sem Deus.
ela não é independente. Por isso que Gênesis 2,7 fala que o homem passou a ser alma vivente e não passou a ter alma vivente. A palavra hebraica, ela quer dizer ser vivo, pessoa. Não quer dizer uma entidade incorpórea que você tem dentro de você, que quando morre ela vai para o seio de Abraão, ela vai para o céu, se é bonzinho, se é malvado, vai para o inferno. Isso é perigoso. Por quê? Se você passa a acreditar nisso, você automaticamente tem que desacreditar na volta de Jesus. E você também vai ter que desacreditar no que o próprio Deus falou através dos seus servos. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 6, verso 23, olha que interessante, esse texto aqui também é muito, muito importante. Romanos capítulo 6, o verso 23, olha o que diz aqui, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se o salário do pecado é a morte, todos nós estamos condenados a morrer, tá? Mas o que é a morte? É o contrário da soma que Deus fez. Deus pegou o barro, fez o boneco e soprou. Barro, pó da terra, mais fôlego de vida, igual ser vivo, alma vivente. Quando tira uma dessas, ou tira o pó da terra, ou tira o fôlego de vida, não tem como ter vida. É igual você querer acender um fogo. Para você acender o fogo, precisam de elementos, combustível, comburente e coisas do tipo. Se você tira um, você não tem como fazer da forma normal. Eu não estou falando de um fogo químico, mas você precisa ter oxigênio para poder ter fogo, Tanto que você tem aí vários extintores de incêndio que são à base de CO2, Porque você não pode jogar na eletricidade, você não pode jogar água, você não pode jogar espuma, você pode jogar CO2. E aí ele vai sugar o oxigênio e vai extinguir o fogo. Então a matemática de Deus é simples. Pó da terra, fôlego de vida, ser vivo. Tirou o pó da terra, tirou o fôlego de vida, não tem ser vivo. E é isso que Satanás não quer que você e eu acreditemos. Ele cria novelas, filmes, em que diz que quando você morre, você vai para um lugar melhor. Você vai purgar, você vai... Não existe isso. Você morre, Eclesiastes diz, a sua memória jaz no esquecimento. Por quê? Pelo que Paulo também falou aqui. Vamos, olha só. 1 Tessalonicenses, olha que interessante. Aqui no capítulo 4... olha o que o apóstolo Paulo fala. Acompanha comigo aí, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do verso 13, Paulo diz assim, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Opa! Paulo aqui falou o quê? Os que dormem. Então, será que Paulo, igual Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, disse, nosso amigo Lázaro dorme? Os discípulos naquele momento não entenderam, mas Jesus foi claro, Lázaro está morto. Mas olha só, a morte é como um sono, você não sabe o que está acontecendo, você não tem consciência. Sabe, quando você chega em casa tão cansado, o dia foi tão pesado, você bate na cama e o despertador toca e você fala, nossa, já? Essa noite, assim que você apagou e não sabe de nada, parece que nem dormiu, é assim que é a morte. Olha o que ele diz mais, o verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. De novo, Paulo fala que a morte é um sono. Jesus fala que a morte é um sono. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, preste atenção, de modo algum precederemos os que dormem. Então, Paulo, ele afirma que a morte é um sono sem sonhos, sem você saber o que está acontecendo ao teu redor. E Paulo diz que este sono vai ser interrompido, aqueles que dormiram, que morreram, eles vão ser acordados quando o Senhor Jesus voltar. Então não é antes.
Então você não vai para o céu quando você morre, nem você vai para o inferno quando você morre. Você vai dormir. Mas onde é que está o problema aí, pastor? Fala para mim. O problema não é você morrer. Sabe, gente, eu não quero morrer não. Quero não, sabe? Apesar de estar atacado aqui com alergia, né? Estou aqui fungando, até peço desculpas, mas eu não tenho plano de morrer ainda não. Tenho filho para criar, mulher para sustentar e o evangelho para pregar, né? Eu sempre brinco com isso. E eu não estou fazendo plano de morrer agora não, mas se eu vier a morrer, o problema não é morrer. O problema é como você está. Como é que você está? Sabe, porque a Bíblia fala que Jesus já voltou, eu acredito nisso. Vida eterna é só em Deus, eu não tenho vida eterna. Eu morro, eu deixo de existir. Eu não vou para o céu não, meu irmão, quando eu morro não. Eu não vou para o inferno quando eu morro não. Tem que Jesus voltar, tem que ter o juízo, tem que ter a execução do juízo. Tem que ter a destruição dos ímpios, é um tema também muito importante. Mas eu quero dizer para você que o problema não é você morrer essa morte aqui, é você morrer sem Jesus. Aí está o problema. Paulo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus volta, tem a primeira ressurreição. Os mortos em Cristo, os fiéis, os servos de Deus, que andaram nos caminhos do Senhor, foram fiéis à palavra de Deus e cumpriram o Evangelho, eles ressuscitam. Mas olha só, tem um problema. A Bíblia fala que também tem a segunda ressurreição. Meu amigo, essa não é legal não. Essa é a ressurreição do juízo. Essa é para você ser destruído para sempre, eternamente. Eu quero te fazer um pedido aqui de coração. Não tenha medo da morte, não. Você só vai ter medo da morte se Jesus não estiver no teu coração. Agora, se você tiver com Jesus no coração, você não vai ter medo da morte. Porque a morte é um sono. Você não vai ter consciência, teu parente não vai falar contigo. Fica tranquilo. Você vai estar dormindo. Mas você tem que estar guardado no Senhor. Eu quero fechar dizendo para você que Jesus, quando contou a parábola das 10 virgens, Jesus separou as 10 em duas classes. Classes das que estavam preparadas e da classe das que não estavam preparadas. As virgens, elas pegaram no sono porque o noivo demorou. Às vezes você pode estar numa letargia espiritual e estar achando que Jesus não vai voltar. Deixa eu te falar uma coisa, ele vai voltar. Mas ele vai voltar estando você preparado ou não. Ele vai voltar querendo eu ou não. Ele vai voltar, não depende de mim. Mas o que depende de mim é me preparar. As virgens prudentes, elas se prepararam com antecedência, buscando no Espírito Santo a capacitação. O noivo demorou, o noivo chegou, elas tomaram as suas lamparinas que ainda tinham azeite, acenderam as suas lamparinas e receberam o noivo. Aqueles que não se prepararam não tiveram condições de receber o noivo. Então, se você quer um conselho, eu vou te dar. Hoje é o dia de preparo. Hoje é o dia da tua salvação. Não endureça teu coração. Escolha Jesus, porque vale muito a pena. Deus te abençoe, um forte abraço e nos vemos numa próxima oportunidade.